Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que você se encontre bem, que a sua fé esteja firmada na rocha que é Jesus Cristo, que você esteja esperançoso na palavra do Senhor, que o seu coração esteja completamente descansado no Senhor, porque Ele é fiel, porque a sua palavra tem se cumprido, está se cumprindo, irá se cumprir até o fim. E nesta manhã eu quero compartilhar com você o texto da palavra do Senhor que se encontra em Mateus capítulo 8, versículo 23 até o versículo 27, que diz: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Bom, esse é um texto bastante conhecido de todos nós. E aqui nós temos grandes lições para aprendermos. Aqui no versículo 23 diz que ele, entrando no barco, seus discípulos o seguiram. O Senhor Jesus entrou naquele barco com um propósito muito claro, porque tudo que se relaciona ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, tem um propósito. E qual será o propósito que o Senhor tinha quando ele entrou naquele barco? Em relação aos seus discípulos, o que o Senhor queria ensinar aos seus discípulos? Nós vemos aqui no versículo 24 que quando eles entraram todos no barco, sobreveio uma grande tempestade. E aquele momento deve ter sido um momento de muito pavor, porque o barco era varrido pelas ondas. Enquanto os discípulos estavam assustados, apavorados com toda aquela situação, o que Jesus estava fazendo? O versículo 24 diz que Jesus dormia. Mas os discípulos, com muito medo, apavorados, foram até ele, acordá-lo, clamando, desesperados. Imagina a cena. E Jesus, ele perguntou com muita calma, porque o Senhor estava no controle de todas as coisas, o Senhor sabia exatamente o que ele pretendia, o que ele queria ensinar aos seus discípulos. Então o Senhor já disse: Por que sois tímidos? Ou seja, por que sois medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se de imediato, Jesus já repreendeu os ventos e o mar. E, a partir da palavra, da ordem do Senhor, imediatamente os ventos se acalmaram, e diz a palavra que fez-se grande bonança. E os discípulos ficaram muito maravilhados, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então aqui nós podemos ver duas coisas. Primeiro, a primeira coisa mais importante é que o Senhor, ele tem um propósito em todas as coisas, tem o controle de todas as coisas, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. O Senhor sabe exatamente o que está fazendo. O Senhor sabe exatamente qual é a solução. O Senhor sabe qual é o meio que ele vai usar para abençoar, para salvar, para dar aos seus discípulos, aos seus amados, aos seus filhos, tudo aquilo que eles precisam naquele momento. O Senhor jamais perde o controle das coisas. O Senhor é poderoso e basta uma palavra do Senhor para que toda a tempestade passe, tudo se acalme e volte ao normal. Tudo tem um tempo. E em tudo o Senhor está nos ensinando. O Senhor queria provar o coração dos seus discípulos, porque eles achavam que conheciam o Senhor Jesus.
Mas no último versículo que nós lemos, eles disseram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Isso prova que eles ainda não sabiam quem era o Senhor de fato. Eles não tinham revelação de fato que Jesus era Deus Todo-Poderoso e que tudo ele tinha sob controle e que nada mesmo o assustava, nada o surpreendia, porque na verdade ele é que governa todas as coisas. Tudo neste mundo lhe obedece e tudo acontece porque ele quer, porque é vontade do nosso Deus. E nós sabemos que o nosso Senhor Jesus é o Deus Todo-Poderoso que se fez carne, habitou entre nós e veio para nos ensinar qual é o caminho que nós devemos seguir, em quem nós devemos esperar, a quem nós devemos recorrer. E a todo momento Ele está conosco, em todas as circunstâncias. Ele está dizendo: eu estou aqui. Se você precisar, me chame. Chame pelo meu nome, que eu estarei contigo e estarei te dando livramento de todas as situações. Queridos, nós estamos passando por momentos muito difíceis para todos nós. Todos os dias chegam notícias de que pessoas conhecidas, amadas nossas, estão passando por situações de enfermidade, a grande maioria contaminadas pelo coronavírus. E a gente fica sabendo, né, de tantas notícias de que as pessoas estão mal, as pessoas estão perdendo suas vidas, a família fica desesperada, fica sem saber o que fazer. E mesmo sendo cristãos, mesmo conhecendo a palavra do Senhor Jesus, as emoções nos traem em muitos momentos. E nesses momentos de grande medo, como os discípulos estavam aqui, é necessário que nós possamos ir para o Senhor e clamar ao Senhor para que Ele venha e nos dê toda a força, tudo aquilo que nós precisamos e que Ele possa estar ali conosco, nos dando todo o suporte, toda a força, toda a fé que nós precisamos. Não tem sido fácil para ninguém, mas nós sabemos que tudo passa. Tudo passa. Todas as tempestades que vêm nas nossas vidas, elas têm um tempo determinado. E o Senhor diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados segundo o propósito do Senhor. E aí nós podemos pensar, mas essa pandemia também contribui? Todas essas pessoas que foram contaminadas, pessoas que perderam suas vidas, né, todo o sofrimento, a dificuldade que nós temos hoje, né, tudo mais difícil, não dá para sair de casa, para reunir com os familiares, com os amigos, não dá para viver como nós vivíamos antes. Mas será que há algo de bom que nós podemos ver em meio de toda essa tempestade, de todo esse tormento? Sim, há muitas coisas que o Senhor tem para nós, muitas bênçãos, muitas coisas que contribuem para o nosso bem. Em primeiro lugar, Ele nos chama para Ele. No meio da tempestade, Ele diz: eu tenho controle. Venha, fique comigo. Essa tempestade vai passar. Você vai estar bem e tudo vai contribuir para o teu bem. E nós vemos e cada dia mais temos certeza de que essa pandemia foi um momento especial que o Senhor providenciou para nós, seus filhos, a Igreja do Senhor, para que nós possamos olhar para Ele, para que nós possamos ter a nossa fé firmada, saber exatamente quem é Ele, que assim como os discípulos perguntaram quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem, há muitos cristãos que ainda não conhecem o seu Deus, não sabem de fato quem é Jesus, não têm a sua fé firmada em Jesus, não o conhece como aquele que está sempre do seu lado, Deus Emanuel, Deus conosco,
não sabe que Ele tem todo o poder, que basta uma palavra dEle e todas as tempestades passam e o mar se acalma e tudo se torna bonança novamente. Esse é o nosso Deus que acalmou aquela tempestade naquele momento ali com seus discípulos e disse para eles: não temas, porque sois tímidos, homens de pequena fé. E ele tomou uma atitude ali, repreendeu o vento e tudo se acalmou. E é isso que o Senhor quer fazer por nós nesses dias de muita tempestade, de muita dificuldade, de muito sofrimento. Tem pessoas que estão apavoradas até hoje, pessoas que conhecem a palavra do Senhor, mas que ainda não saíram daquele momento de temor, de pavor. É um medo tão grande que isso tem causado, às vezes, depressão, tem causado, às vezes, uma desmotivação tão grande, tem minado a sua fé, tem impedido que esta pessoa caminhe. Mas o Senhor, Ele está dizendo que Ele tem o controle de todas as coisas, que Ele está conosco e que nada é para sempre. O que é para sempre é a palavra, é a sua palavra, porque tudo um dia passará, mas a sua palavra vai permanecer eternamente. E a sua palavra é Ele mesmo, é tudo aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, é tudo aquilo que Ele promete, todas as suas promessas para nós, que um dia tudo isso vai passar. Mas se nós perseverarmos até o fim, olhando para Ele, crendo nele, tendo fé, tendo paciência, tendo esperança nele, nós não seremos frustrados. Nós um dia, assim como a sua palavra, nós estaremos com Ele eternamente e que nesses dias nós possamos continuar firmados na rocha que é Jesus. Que no momento que estivermos passando por tempestades, que não temamos, mas que clamemos pelo nome do Senhor Jesus com fé e também descansando nele, não nos apavorando, mas descansando nele, porque Ele é o nosso descanso e Ele nos chama para que nós possamos ir até Ele e que nós possamos passar esses momentos difíceis que todos nós, o nosso país, o mundo inteiro está vivendo, que nós possamos passar com fé, com esperança, com alegria no nosso coração, sabendo que o nosso Deus tem o controle de todas as coisas. Que o Senhor possa te abençoar nesta manhã, nesse dia, que a palavra do Senhor possa ser renovada no seu coração, a sua fé possa ser restaurada, aumentada, firmada em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus dê tudo aquilo que você necessita para que você permaneça nele, para que você não desanime, mas que você olhe para Ele e diga: Senhor, eu vou, porque eu sei que o Senhor está comigo. Que Deus te abençoe nesse dia, abençoe a sua família, a sua casa, em nome do Senhor Jesus.